E a nota pública de Davi Alcolumbre, que estremeceu a República nesse final de semana, foi avaliada pelo Palácio do Planalto como uma tentativa do presidente do Senado Federal de pressionar por um encontro com o presidente Lula. A expectativa no Senado Federal é de que Lula se reuniria com Alcolumbre ao chegar da África, em uma tentativa de combinarem juntos a data da sabatina de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre, porém, se antecipou e definiu o dia 10 de dezembro sem antes conversar com Lula. O presidente da Casa Legislativa tomou essa decisão por não ter sido avisado previamente que Messias seria anunciado pelo presidente petista. Ele chegou a desabafar que Messias ligou para Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, mas não ligou para ele, que é responsável por marcar a sabatina. A definição da data, de acordo com assessores presidenciais com quem nós conversamos, irritou e muito Lula, que ficou ainda mais incomodado com Alcolumbre por ele ter faltado na cerimônia de sanção da reformulação da tabela do imposto de renda. Por isso, Lula tem afirmado que Alcolumbre quebrou a sua confiança e que, neste momento, prefere deixá-lo em banho-maria. O presidente do Senado Federal, porém, não esconde disposição em conversar com o petista. Na avaliação de assessores do governo, Alcolumbre busca, além de um pedido de desculpas, mais poder na esplanada dos ministérios, como controle de autarquias federais. Mas Tainá Falcão, ele nega na nota que queira mais poder. Ele quer apenas ser avisado previamente por Lula dos passos que seriam dados adiante. Mas Lula parece que não está disposto neste momento a conversar com o Alcolumbre. O que eu tenho percebido, conversando com senadores da base, que estão muito próximos do presidente do Senado, é que essa turma está muito alinhada ao presidente do Congresso. Dão razão ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, ele tem um corpo de senadores ali que lhe dá sustentação nessa briga. O que eu falava agora há pouco sobre seguir ou não o rito, isso também tem o apoio desses senadores, né? O presidente da CCJ, o Otto Alencar, não à toa estava na declaração sobre a apresentação de um cronograma pelo presidente do Senado ao lado de Davi Alcolumbre. Então, essa imagem reflete um pouco o que pensa o Senado nesse momento. O que eles dizem é para defender, inclusive, Davi Alcolumbre, sobre essa ideia de que Davi está chantageando o governo por mais espaço, Davi já tem espaço, já tem 3 ministérios robustos, portanto, tem uma influência grande sobre o governo, sem contar outras indicações em agências reguladoras, né, e outros cargos, e tem um orçamento à disposição, porque a gente sabe que hoje, né, o Congresso Nacional tem maior domínio, e é um ponto de reclamação do Executivo, está no Supremo Tribunal Federal, mas fato é que o Congresso tem maior domínio sobre o orçamento. Então, esses aliados do Alcolumbre dizem... eu não vejo o que mais, né, o Alcolumbre poderia querer. Não estou dizendo que isso não entra na negociação, tá? Porque é dessa forma que o governo vê. Mas o que eles defendem é a insatisfação não é com o Messias, é com a forma e é com o governo, porque o governo preteriu o Senado nessa relação nesses últimos anos, né, desse terceiro mandato do presidente Lula. Não é a primeira vez que a gente traz essa informação de que senadores reclamam que são poucos recebidos pelo presidente da República. E aí, eles dizem, é uma falha de articulação que a gente não vê como o governo vai resolver nesse momento. Por isso, a reclamação com o Jacques, a reclamação com a Gleisi, a reclamação com os outros líderes do governo. E até me citaram, olha, o Lula está repetindo a fórmula da Dilma e está se cercando de pessoas que fizeram o entorno dela e deu no que deu. E pessoas da base, eu estou falando de senadores que estão ali para defender, teoricamente, o governo e que hoje estão muito mais alinhados com Davi Alcolumbre. Tem razão. Tem razão. Tem essa movimentação, os líderes estão sentindo essa diferença. Lula sempre prestigiou Davi Alcolumbre e Davi Alcolumbre tem muita coisa no governo. A gente está falando da Agência Nacional de Águas, a gente está falando da Codevasf, que tem muita emenda parlamentar. E aí agora tem essa necessidade de conversar com o outro, mas está parecendo jardim de infância. Ceder, né? Alguém vai ter que ceder aquele filme. É isso, está parecendo jardim de infância. Um fez uma coisa que o outro não gostou, aí o outro fez outra coisa que o outro não gostou e eles não conversam. Vão ter que conversar em algum momento. A grande questão é Alcolumbre perder o time.
Porque o timing de Alcolumbre ainda existe para uma negociação. Se Lula não quiser mais recebê-lo, aí vai para o plenário, aí vai para a votação. E aí a dúvida é, Alcolumbre tem força suficiente para barrar Messias ou não? Historicamente, nós não tivemos derrotas de indicados ao Supremo Tribunal Federal. Aí a gente vai ter que Aí ver. vai sair bem ruim para um dos lados e, como disse um senador experimentado, me disse, os dois lados vão perder nessa Os dois briga. lados.